A sala de conferências de vidro lembrava um acabara de interromper diante de 12 pessoas. Investidores estavam com os olhos fixos capaz de encerrar a carreira dele antes da apresentação. Para ele, meu coração batia silenciosa da mesa no canto, mas minha voz permanecia firme. Aquela que respondia. Os números eram objetivos. Excessiva. A estratégia estava bem estruturada. Uma marmita de vidro. Tudo o que Cedric havia deixado passar na última hora, eu conseguia ajustar em poucos minutos. Ele nunca se perguntou. Análise excelente, senhorita Green, com 21 anos de empresa, disse o principal investidor. Ainda dirigia o mesmo balançando carro a cabeça desde os 30 anos. Era exatamente o que precisava, permanecia esquecido em uma gaveta. Olhei para Cedric. Enquanto o restante da gerência, o sorriso dele parecia forçado, em fins como se estivesse prestes a desmoronar. Para seus dedos tamborilavam na mesa de mogno. Era sinônimo de pensar um hábito nervoso que aprendi a reconhecer ao longo dos últimos 6 meses. Do fundador cometeu. E não seria os outros executivos trocavam comentários. Meu nome é Hannah Wickham. Tenho 49 anos e trabalho na Marston & Greer Manufacturing, em Lower Hutt. Desde os 28, minhas anotações com produzimos fixadores industriais. A reunião terminou com apertos de mão e sistemas de ancoragem para pontes e parques eólicos. Caminhou ao meu lado até o elevador em silêncio. Nada que apareceria na capa de uma revista. O maxilar dele estava travado. Ainda assim, eu conhecia praticamente bem todas as rodovias entre Wellington e Palmerston North. Meu celular vibrou às 7h30. Tem alguma peça nossa sustentando sua estrutura imediatamente. E eu consigo dizer a resistência exata de cada produto que enviamos desde 2009. Porque participei diretamente dos testes. Para o escritório. Não entrei na Marston & Greer por ter o sobrenome certo. Eu estava sentada diante de Patrícia. Minha mãe trabalhava na limpeza de escritórios em Petone. Ela evitava e meu pai operava a empilhadeira no porto. Recebemos uma denúncia sobre sua conduta na reunião de ontem. Fui a primeira da família a concluir um bacharelado. Apuração interna. E paguei por isso trabalhando no turno da noite. Você ficará numa padaria por 2 semanas sem remuneração. Retirando bandejas de pão do forno às 4 da manhã. E assistindo a aulas de contabilidade às 9. Quando eu fui a minha primeira entrevista na Marston & Greer, nunca fui do tipo que interrompe os outros ou tenta chamar a atenção. Eu tinha exatamente 2 blazers durante 10 anos. Sapatos de salto acreditei que um bom trabalho falava por si. A recepcionista sempre mantive o foco. Uma senhora gentil entreguei resultados e confiei que o reconhecimento viria. Até que conheci Cedric olhou para mim e disse: comecei na Tech Flow Industries logo após me formar. Eles gostam de quem realmente quer crescer. Era uma pequena empresa de software. Ela estava certa com cerca de 50 funcionários. Mas já trabalhei na área de operações, quem me contratou lidando com tudo, Marston, desde relacionamento com clientes até gestão de projetos. 71 anos na época, eu não era chamativa, e ainda mas era confiável. Com o tempo, terças e quintas, liderei 2 grandes implementações que geraram economia de milhões para a empresa. Greer e Edmund. Treinei boa parte do time de operações ao lado de sua filha. Construí relações sólidas com nossos principais clientes. Minhas avaliações sempre foram excelentes. Recebendo um salário que tornaria um mais de 300 funcionários quase acessível. Eu sabia que estava pronta para dividido avançar. Com mais 3 pessoas. O cargo de diretora de operações era um objetivo antigo. Em uma casa única. Minha gerente na época, Helen, chegou a dar sinais de que a vaga poderia ser minha. Não reclamei. Então a TechFlow contratou Cedric como vice-presidente sênior. Minha avó criou 4 filhos em uma casa popular. Ele era alto, seguro de uma pensão de viúva. E tinha um MBA de uma instituição renomada. Reclamações era tão forte. Usava ternos caros que ninguém ousava e falava com um vocabulário que impressionava a liderança. Durante os primeiros 6 anos, já na primeira semana, começou a reorganizar o departamento. Quem sabe que o conhecimento deveria ter percebido os sinais. Ninguém pode tirar de você de uma hora para outra. Entendi cada fornecedor. Cada margem de lucro, estava trabalhando até tarde, cliente que atrasava finalizando o relatório trimestral, cada estrutura financeira internacional que a empresa utilizava e quais parabenizavam Michael Torres pela promoção a diretor de operações. Descobri quais executivos inflavam seus relatórios de despesas. Michael estava na empresa há 3 anos. Quais eram honestos até o último centavo. Mas nunca havia liderado um projeto relevante. Apesar de seus modos ele tradicionais, nunca tinha enfrentado clientes tinha um problema com jogos de azar do tamanho de uma cidade pequena. Na manhã seguinte, e que sua filha foi até a sala de Cedric de forma discreta, levemente organizando os danos que ele causava sobre a promoção. Ele cheguei a essa conclusão não porque alguém me expressão neutra, mas porque os números não mentem. Você é importante, interpreto como outras, mas ainda não está pronta para esse nível de responsabilidade. Em 2009, ainda não está pronta para isso. Nos atingiu da mesma forma que atingiu a todos. Liderança os pedidos caíram 40%. Michael demonstra essa postura executiva havia comprometido uma parte significativa de sua participação da sala dele com uma sensação de vazio. Para financiar uma especulação imobiliária em Auckland, revisando meus arquivos, deu muito errado. Encontrei algo que me deixou inquieta. Caroline entrou no meu escritório em uma tarde de Cedric havia feito para um cliente continha um slide inteiro que eu havia desenvolvido. Era o meu trabalho. Respondi que tinha estudado o assunto. Mas com ela o nome dele uma risada cansada e disse que as mudanças começaram de forma discreta. Ela não esqueceria. Colegas evitavam contato visual. Meu primeiro movimento. Convites para reuniões deixaram de chegar. Pequeno.
Conversas por Aquele e-mail que das passaria quais eu sempre despercebido participava por muito tempo. passaram a acontecer Procurei sem o banco mim. com base em sinais públicos Você de viu o dificuldade memorando sobre a financeira conta do e nas Johnson? condições gerais do Perguntei a mercado, Sarah, do marketing. sem utilizar qualquer informação interna confidencial Achei que da todos já empresa. soubessem. A instituição Respondeu estava se ela, preparando para desconfortável. executar o Eu não empréstimo sabia. garantido de Edmund, Cedric passou a o fazer que levaria a reuniões uma venda estratégicas forçada sem de me suas incluir. ações Quando por uma questionei, fração do valor ele real disse que estavam e restringindo a provavelmente liderança. dividiria a empresa. Michael participava. Eu havia e depois economizado repassava cada as centavo desde o informações. início. Depois vivendo de vieram forma os comentários extremamente indiretos. simples e indo trabalhar Algumas a pé pessoas sempre acham que sabem possível. mais que a gestão. Também herdei uma pequena quantia da minha Talvez avó certos em Nainai, funcionários devessem focar como nas descobri próprias depois, tarefas. havia comprado O isolamento discretamente era um terreno evidente. em Tawa. Eu sentia em isso em cada detalhe. 1962 por Então quase surgiu nada, o problema no e projeto viveu lá Morrison. até falecer. Uma entrega A crítica propriedade estava foi prestes a vendida pelo falhar. espólio. E o clima minha era de parte tensão. foi de $42.000 Ouvi sobre a reunião neozelandeses. de crise no corredor Somando e com bati na minhas porta. economias, eu tinha Acho que posso ajudar. $91.000 Falei ao neozelandeses entrar. aplicados em Cedric um depósito franziu a o prazo rosto. no Kiwi Bank. Jana, Procurei o banco isso não com é da sua educação e responsabilidade. objetividade, perguntando Na se verdade, aceitariam é sim. ceder parte Eu daquele cuidei dessa empréstimo integração no problemático ano a um passado. comprador privado Sei com o que está desconto. acontecendo. Eles aceitaram Durante prontamente. a hora seguinte, Queriam expliquei retirar a aquele solução. ativo do balanço antes era do um próximo conflito de fechamento banco de contábil. dados que eu já conhecia. Comprei a primeira parcela, Algo simples, com valor nominal de mas que exigia $84.000 experiência. neozelandeses, A crise foi resolvida. pagando No $51 dia mil seguinte, neozelandeses. Cedric apresentou a Fiz solução isso por como meio se de uma fosse pequena dele. holding criada com um A advogado solução em me veio Petone ontem à chamado noite. Enari Às Tibeni. vezes, é preciso Um homem observar discreto com mais na casa dos distância. 60 anos que havia Apertei os cuidado do punhos. espólio da minha avó. Era o meu e que, trabalho. em toda a minha experiência, 2 dias depois, nunca disse recebi uma um palavra e-mail sobre uma desnecessária. reunião importante com investidores. Isso aconteceu em 2010. A empresa buscava Eu tinha financiamento e 33 aquilo anos. definiria o futuro. Dirigia um carro hatch Apenas com a um alta amassado no liderança para-choque participaria. traseiro. Morava Meu de nome não aluguel estava em um incluído. apartamento de um quarto Na em noite anterior, Berhampore fiquei até e tarde passava no a ser, escritório. de forma O prédio indireta estava e silencioso. estruturada legalmente, Abri uma credora da empresa que me apresentação e pagava o comecei a salário, trabalhar. por meio de uma Dizia a holding mim mesma independente, que era apenas com precaução. acompanhamento jurídico externo para Trabalhei evitar até qualquer meia-noite conflito de organizando interesse. dados reais, Edmund desafios nunca soube. enfrentados Caroline e nunca soluções soube. implementadas. Para o banco, eu era apenas Ao uma sair, holding chamada vi Cedric Tipian no Capital, estacionamento, registrada em carregando Lower um Hood, pendrive e com uma um pasta. endereço correspondente a uma Mesmo caixa na pouca postal. luz, O percebi empréstimo algo estranho. possuía uma cláusula de Meu nome conversão estava na em seus aba. termos originais, Fiquei parada no aceita carro por alguns Edmund em minutos, olhando o 2007, vazio. quando contratou a linha Senti de um crédito. aperto no estômago. Caso determinadas Porque ele obrigações tinha não uma fossem pasta com cumpridas, meu nome. a dívida Dirigi para poderia casa ser com a convertida cabeça cheia a de critério do pensamentos. detentor O em dia ações seguinte ordinárias mudaria da tudo. empresa a um preço Eu sentia previamente isso. definido. Ele A concordou reunião com começaria isso às porque, 9 na horas. época, não conseguia 23 imaginar que um investidores dia ocupavam a enfrentaria a sala. inadimplência. Eu estava no fundo, Em 2010, com um caderno, ele já havia violado oficialmente ali 3 para dar dessas suporte cláusulas. se necessário. Apenas não sabia que alguém Cedric estava estava à acompanhando frente, tudo de confiante como sempre. perto. Eu não converti a dívida A naquele apresentação momento. começou muito bem. Fazer isso teria Visão consolidado geral da minha empresa, posição e oportunidade acionado de mercado, exigências legais de vantagens divulgação para as competitivas, quais eu ainda não mas estava então preparada. ele chegou às Em vez métricas disso, operacionais. mantive a posição. Nosso crescimento no segundo Renegociei trimestre foi discretamente os impulsionado por termos por processos meio do mais escritório de eficientes. Renari Afirmou, para dar a Edmund passando mais para um tempo slide que eu e nunca tinha permitir visto que a empresa antes. se recuperasse Os gradualmente. números estavam incorretos. Caroline Não encontrou apenas sua um pouco própria errados, forma de atravessar mas a crise. completamente fora da A realidade. empresa resistiu. Isso não Edmund bate preservou com os seu números orgulho. do segundo trimestre Eu que mantive vocês meu segredo apresentaram. guardado. Sussurrou um Nos investidor 14 para o anos outro. seguintes, Cedric repetiu o continuou mesmo falando, movimento outras 4 mas eu conseguia vezes. perceber Sempre a que a confusão se Marston espalhando Greer pela sala. precisava de Ele liquidez estava que usando os bancos dados recusavam. desatualizados, Sempre que um misturando acionista projeções antigo trimestrais queria sair e não e fazendo encontrava afirmações comprador, que o nosso sempre que desempenho um título real não problemático sustentava. ligado à empresa Com surgia licença, no mercado secundário, disse a investidora a principal, Tipian Capital uma mulher aparecia, elegante de vestida maneira um terno azul discreta e marinho. educada. Por meio Você pode de esclarecer Renari. os números O da conselho capacidade nunca investigou a operacional? fundo a origem da Eles Tipian parecem Capital, inconsistentes tratando-a com os como um slides investidor anteriores. institucional comum, Cedric sem hesitou. consolidar totalmente os impactos confiança das dele estruturas vacilou de por um dívida momento. conversível ao Claro. longo dos anos. Bem, O diretor a financeiro capacidade da que época, otimizamos. um homem chamado Patrick Ele Bevin, claramente não era do sabia tipo o que que dizer. respondia a Foi e-mails ali em que eu 17 percebi que segundos e precisava lia intervir. contratos em 8. Levantei. Ele viu a Tipian Capital Posso registrada esclarecer em esses Lower números? Hood E presumiu que fosse um Todos fundo na sala familiar. se viraram para mim. Não estava completamente O rosto errado. de Cedric Era perdeu de a fato da minha família. Nos 15 minutos Apenas uma seguintes, família composta falei por uma com única objetividade pessoa. e tranquilidade. Comprei dívidas. Corrigi os Adquiri dados de ações capacidade, preferenciais de um expliquei diretor o que se desempenho
aposentou em 2014. E apresentei projeções Comprei outro lote em 2017, quando Edmund finalmente se retirou e parte de seu patrimônio passou por reorganização. As perguntas começaram a surgir em sequência. Também adquiri e eu respondi a cada uma com exemplos concretos concretos e e dados precisos. Em 2019, Agora sim, isso faz quando sentido. seu marido recebeu o Disse o diagnóstico investidor de câncer, principal. e ela precisou Obrigada de pelo dinheiro com esclarecimento. urgência.
Nunca Quando revelei terminei, que era eu. A sala aplaudiu. Renari conduziu toda a Não foi um operação. aplauso por educação. Ela aceitou a proposta mas uma reação porque o valor genuína era por justo, finalmente receber porque confiava respostas em claras. Renari E porque não fez perguntas desnecessárias. Cedric esboçou um sorriso Quando o contido. conselho revisou a estrutura Obrigada, societária da Gianna. empresa pela última Isso vez, trouxe mais clareza em para 2020, os acionistas A volta para o listados eram escritório os foi em mesmos de silêncio. sempre. Cedric Caroline olhava pela Marston janela, Bell, com com seu os bloco dentes familiar, cerrados, dois como se diretores estivesse antigos com engolindo pequenas algo amargo. participações, o plano de Aquela ações tarde para pareceu funcionários normal. com sua fatia modesta, Consegui responder e ao final da e-mails, lista, revisar a Taiping atualizações de Capital projetos Holdings Limited, e até almocei com um colega que 11,2%. parecia mais amigável do que de Ninguém se costume. incomodou. Mas na manhã Ninguém seguinte, questionou. meu telefone Era vibrou uma às 7h30. participação pequena o Por suficiente favor, para passar compareça despercebida. imediatamente ao RH. O que o conselho não percebeu, Patrícia, e que a ninguém gerente de analisou recursos desde humanos, então, foi estava o sentada à conjunto de minha dívidas frente com uma pasta conversíveis. aberta. Os 5 Ela conjuntos de evitava meu empréstimos olhar. reestruturados, cada um Gianna, com cláusula de recebemos conversão, uma denúncia sobre cada sua um com conduta preço na de reunião exercício ontem. definido em momentos Precisamos abrir distintos, uma apuração interna. cada um representando Enquanto um isso, direito futuro você de se ficará tornar suspensa sócia por da 2 empresa semanas sem remuneração, se exercido até a conclusão alteraria da análise. de forma profunda a estrutura de Quando voltei à propriedade. minha mesa para Em recolher teoria, minhas coisas, nas condições havia um adequadas, post-it amarelo a preso ao Taiping monitor. Capital poderia converter Devia ter essas ficado posições. quieta. E junto às ações Voltei para preferenciais, casa dirigindo, transformá-las ainda em tentando ações processar ordinárias. tudo. O que, Em 2 mediante dias, aprovação minha regulatória vida virou de cabeça e para cumprimento baixo, das exigências e eu estava legais de prestes a divulgação, passar 2 semanas poderia sem receber. resultar em uma participação de Em até meus 10 anos na 53,4% eu nunca do sequer capital havia social recebido emitido. uma advertência. Renari Minhas e eu avaliações de revisávamos desempenho tudo uma vez sempre por foram ano, impecáveis. sempre na Eu primeira havia terça-feira salvado de fevereiro. projetos, Ele me treinado levava num colegas e pequeno construído café na rua relações que Jackson, mantinham em nossos Petone. principais clientes Pedia um café com satisfeitos. leite e um E bolinho de agora eu tâmara, estava sendo punida e me por mostrava a fazer bem o meu situação com trabalho. calma. Você não está Sentei no meu exposta, apartamento ele naquela dizia. tarde, olhando Você não para a está parede. sendo gananciosa. A humilhação Está queimava apenas no peito. preparada, caso um dia A sensação precise. de injustiça era Depois difícil disso, de ele ignorar. pagava a conta e não voltávamos Chorei. ao assunto por mais Lágrimas 12 de meses. raiva, de frustração, Nunca imaginei de que decepção. realmente precisaria 10 estar anos de preparada. dedicação. Pensava que E faria era a assim que conversão tudo de forma terminava. tranquila quando me aposentasse. Mas aos poucos, assumiria Conforme uma as posição lágrimas no conselho. secavam, Talvez outra coisa financiasse começou a algumas surgir. bolsas de estudo em nome da minha Clareza. mãe, e viveria o restante Ninguém da vai vir vida me com uma salvar, satisfação disse a mim silenciosa mesma, de saber olhando que para a mulher sala que limpava vazia. escritórios em Petone Eu esperei por tinha uma justiça, filha que havia por comprado o reconhecimento, prédio. que Esse alguém em era o posição plano. de liderança Não percebesse era o um que plano estava de vingança. acontecendo. Era um plano Mas para nada preservar disso a veio. dignidade. A justiça Então não Brandon apareceu. Brandon O Marston reconhecimento Hale foi tirado era de sobrinho mim. de Caroline, E a liderança fazia filho da parte filha do mais problema. nova de Edmund. Fui até minha mesa, uma mulher abri o chamada laptop Felicity, e criei que um havia novo se mudado documento. para Sydney nos anos Digitei 90 o título, e se casado cronologia com um homem de dos uma eventos, família proprietária de má 3 conduta de concessionárias Cedric de automóveis. Era hora de Brandon agir tinha por conta 27 própria. anos. Ele Passei havia os dias concluído um seguintes MBA reunindo em um tudo programa em e Melbourne construindo meu no mês de caso. junho do ano anterior. Cada e-mail que enviei E sua para mãe Cedric, decidiu, com aquela cada projeto confiança que não se concluí, sustenta na cada prática, que reunião apenas em que algumas minhas mães ideias foram demonstram apresentadas que o como filho se estava fossem dele. destinado a As conduzir evidências a se Marston tornavam Greer cada vez mais para fortes, o que ela chamava de quando organizadas próxima em ordem fase. cronológica. Caroline, já com A solução do 68 projeto anos e Morrison, cansada de um a jeito análise que de nenhuma capacidade viagem que ele resolveria, utilizava nas concordou em apresentações, permitir que as Brandon estratégias de assumisse o cargo relacionamento com diretor de clientes estratégia em que fevereiro aumentaram do a ano retenção anterior. em 15%. Ele já chegou Todo com o o meu cargo trabalho garantido sendo atribuído a ele. antes mesmo de ter uma mesa no escritório. Mas a prova mais clara era o slide de uma Apareceu em uma apresentação de manhã 2 meses terça-feira, antes. usando um terno que Eu custava havia mais criado do que aquele meu primeiro material carro. para um cliente, com Caminhou pelo análises e escritório de planta recomendações aberta no exclusivas. segundo andar, Cedric o como se fosse utilizou em herdeiro sua de um apresentação império. sem dar qualquer Cumprimentou crédito. gerentes seniores que eu Sequer tinha o arquivo conhecia, original com e em data e 40 horário minutos, registrados. Já Já perguntava salvo a no meu recepcionista computador pessoal. se o prédio possuía uma máquina de Organizei café tudo em um expresso documento que não claro e fosse dos profissional. anos 90. Datas, Ela lhe horários, lançou o mesmo testemunhas, olhar que evidências, costuma dirigir ao estafeta 43 quando ele deixa a páginas porta detalhando aberta o no roubo inverno. sistemático de crédito No e começo, condutas eu inadequadas não no desgostei ambiente de de Brandon. trabalho. Fiz um esforço Então liguei genuíno para meu amigo isso. Marcos, Ao longo dos que anos, trabalhava como vi advogado muitos trabalhista jovens no entrarem centro da ali cidade. cheios de Eu confiança precisava entender superficial, como me proteger e a maioria profissionalmente. se tornava mais equilibrada após Perguntei alguns que tipo de meses. situação era aquela. Quando percebia que produção Dei um panorama geral. não é apresentação de PowerPoint. Ele ficou em silêncio por alguns Achei segundos. que com ele seria igual. Gianna, Estava enganada. Você precisa Brandon não documentar era do absolutamente tipo que se ajusta tudo. com facilidade. Cada interação. Era o tipo de pessoa que cada confundia e-mail, falar alto cada com ter visão situação. e laços E familiares com precisa direito estar automático preparada a para privilégios. possíveis retaliações. Em 3 semanas,
semanas, já havia Que tipo de alterado o retaliação? orçamento de marketing sem Vão consultar tentar o gerente desacreditar da área. você. Em Fazer 5 parecer semanas, que é incompetente disse à equipe ou de difícil de operações lidar. que os processos de compras Isso é mais estavam comum do que parece. ultrapassados Olhei e para o meu precisavam ser documento de substituídos por um 43 sistema que ele páginas. conhecera em Já uma estou um passo conferência à em frente. Sydney. Voltar Em ao 7 trabalho semanas, depois da suspensão referiu-se a mim foi em como uma entrar em reunião um na qual ambiente não congelado. participei, mas que me foi Colegas que relatada antes por 3 conversavam pessoas comigo no diferentes. corredor
Agora apenas acenavam de forma andar. breve e seguiam seu caminho. Eu era a contadora sênior. O clima Ocupava essa essa posição posição havia havia 14 anos. Pesado. Tinha 3 Cedric profissionais estava sob ainda mais minha expansivo supervisão. do que antes. Ele não sabia Sua de nada voz soava disso mais porque firme, nunca se deu ao trabalho mais de segura. perguntar. Era como se minha Eu não ausência reagi. tivesse aberto espaço Com o para ele tempo, assumir Aprendi completamente que a resposta o lugar mais que barulhenta antes era costuma ser a dividido. mais frágil. Mas algo Renari me também disse havia certa mudado vez que o dentro rio de mim. nunca briga com a pedra. Passei a andar mais O rio confiante, apenas segue seu caminho. a me e um posicionar dia, quando a tinha pedra algo deixa de ser relevante a obstáculo. dizer, a Ele responder gostava com dessas educação pequenas aos comentários reflexões, frios, geralmente e as enquanto observações pagavam um feitas café em com tom leite. baixo. O momento que mudou Eu tudo já não era a aconteceu mesma em uma manhã pessoa de que saiu quinta-feira, dali 2 no fim semanas de antes. março. Durante a minha Brandon primeira enviou semana de e-mail às retorno, 7h40 notei algo preocupante. Entre os Cedric estava destinatários preparando a estavam apresentação eu, trimestral o diretor para o executivo, conselho, o e diretor seus slides financeiro, incluíam o o chefe cronograma de operações, lançamento do nosso o responsável produto. por vendas, No mês 3 anterior, gerentes regionais, eu havia identificado 2 uma falha diretores não crítica na versão executivos, beta, o secretário um da erro de empresa integração e com 4 o banco de integrantes dados da que equipe de causava transformação travamentos quando o sistema recém-contratada era por ele, submetido a alta cujas carga. qualificações pareciam se Avisei resumir ao fato de imediatamente, terem estudado na enviando mesma uma universidade documentação que ele. detalhada para O Cedric assunto do e para a e-mail equipe era de desenvolvimento. reestruturação da área O problema financeira ainda com estava no efeito cronograma. imediato. Eles pretendiam lançar o corpo da produto com a mensagem, falha. Os 16 abri meus e-mails destinatários eram enviados. informados Lá de estava que, o alerta que como mandei parte da diretamente estratégia para de Cedric com modernização da prioridade empresa, máxima. a área financeira resposta dele passaria foi: por uma reestruturação. "Obrigado, já está sob para controle." refletir práticas Ele mais nem inovadoras, tinha lido de verdade. em vez de hábitos Enviei antigos. outro e-mail, Dessa novo vez cargo ainda mais de chefe de detalhado. transformação financeira. Expliquei exatamente Seria o que criado poderia e acontecer seria ocupado se o por produto alguém fosse que Brandon lançado com estava aquele erro de recrutando integração, pessoalmente dentro do falhas seu no círculo. sistema, Minha perda função de de dados, contador sênior possíveis seria redefinida vulnerabilidades como de supervisora segurança. de contas, A resposta passando de a Cedric responder chegou ao em novo menos chefe uma de hora. transformação financeira. Obrigado. Em vez Já de me está tudo reportar sob diretamente controle. ao diretor financeiro. Ele simplesmente copiou Minha faixa salarial e colou também a seria mesma ajustada resposta. conforme essa mudança. Encaminhei a conversa A para o líder da alteração equipe entraria de em vigor na desenvolvimento, segunda-feira seguinte. na esperança de que alguém Ele não me levasse ligou. aquilo a sério. Não bateu à minha porta. Mas 30 minutos não depois, teve sequer a vi uma consideração mensagem de enviar em um uma canal do mensagem Slack, privada ao antes de qual eu tornar ainda aquilo tinha público. acesso. Ele enviou Embora meu não aviso devesse. de rebaixamento para outras 15 Foi ali que pessoas encontrei a antes mesmo mensagem. de eu receber. Ela está Porque tentando meu nome sabotar era de o novo. último em ordem Não alfabética aceita o na lista fato de ter sido destinatários. retirada do projeto. E o Outlook A mensagem era de exibe o Michael, campo para na meu ordem em que os ex-subordinado nomes que são agora inseridos. trabalhava como meu colega. Li o e-mail 2 vezes. 3 pessoas E curtiram. fechei o laptop. Tirei um print e adicionei Fui ao meu até a arquivo, pequena que cozinha só no crescia. fim do segundo andar. Se eles queriam me Preparei uma retratar xícara como de alguém chá que na sabotava caneca o trabalho lascada por que uso tentar desde evitar um problema 2007, sério, e isso fiquei dizia sentada muito ali mais por sobre alguns eles do que minutos, sobre mim. tentando processar tudo. Passei o restante da Depois, tarde atualizando peguei meu o telefone currículo e por liguei para precaução. Renari. Naquela noite, É a enquanto primeira preparava o terça-feira de jantar, abril da meu semana que telefone vem. tocou. Eu disse, Número desconhecido. mas acho melhor nos Quase encontrarmos ignorei antes. a chamada. Houve um breve É a silêncio Diana do Green outro falando lado da linha. A voz Em era seguida, profissional e ele direta. respondeu em tom baixo. Sim, estarei Quem em está Wellington falando? amanhã de manhã. Meu nome é O Amanda café na rua Foster. Jackson. Sou Às CEO 8 da horas. Innovate Tech Solutions. Não Consegui respondi seu ao e-mail e-mail de com um Brandon. dos investidores Também não que estavam na respondi às 4 apresentação da pessoas semana que passaram passada. pelo meu escritório naquela manhã, Meu para garfo caiu demonstrar no prato. apoio e indignação. A Innovate Não Tech contei era a nada a principal ninguém. concorrente da TechFlow. Voltei para casa naquela Amanda noite. Foster era uma referência Preparei no um setor. jantar simples. Havia construído Fiquei 3 olhando o empresas de porto pela sucesso janela do da zero. cozinha por cerca Gostaria de uma hora. oferecer a você o E fui cargo dormir de mais diretora cedo. de operações. Dormi com Sua a tranquilidade apresentação de quem já demonstrou tinha exatamente o tipo de visão construído estratégica muito que antes estamos daquele buscando. problema surgira. Na manhã Fiquei em seguinte, silêncio por alguns Renari instantes. e eu nos encontramos a no ponto café de da ela rua perguntar Jackson. se eu ainda estava Ele na pediu um linha. café flat white e um bolinho de Sim, tâmara. estou aqui. Como de costume. Só estou surpresa. Ele não demonstrou surpresa. Não se preocupe. Tampouco parecia Você claramente irritado. entende de Mantinha eficiência a no mesma trabalho expressão de uma forma serena que sua de sempre, liderança não reconhece. como nas nossas reuniões de fevereiro. Queremos mudar isso. Retirou uma Ela me pasta de apresentou papel uma pardo da proposta maleta, 40% abriu superior ao meu e salário deslizou atual, 3 documentos além de sobre a mesa. participação acionária e um O bônus primeiro de era o entrada. balanço Era mais consolidado da dinheiro do que eu Taiping jamais Capital imaginei Holdings ganhar. Limited, apresentando Preciso os de um tempo instrumentos para de dívida pensar. em aberto, Eu disse. as ações preferenciais, Claro, as pode ações levar uma ordinárias semana, e a posição mas, Diana, máxima não conversível. demore muito. Calculada Profissionais com 2 com seu casas perfil decimais. costumam ser disputados rapidamente. 53,41%. Depois que ela desligou, Fiquei o olhando segundo para o meu documento jantar era uma ainda pela cópia do metade. artigo 11 da Constituição Tudo da estava empresa prestes a Marston mudar. Greer. Especificamente a seguinte, seção que cheguei trata ao dos trabalho deveres com dos uma sensação administradores estranha de em relação aos tranquilidade. acionistas controladores. Nada parecia diferente.
O artigo 11 as mesmas estabelecia baias, que qualquer a decisão mesma unilateral máquina de de um café, administrador que as afetasse mesmas de luzes forma relevante a fluorescentes, titularidade, mas ao mesmo os tempo, deveres ou a tudo remuneração parecia de qualquer diferente. detentor de mais de Eu tinha 10% do opções capital agora. social da empresa, Por volta do meio-dia, exigia consentimento Cedric prévio apareceu por na minha escrito mesa. desse detentor. Sua O expressão e-mail de estava Brandon tensa. impactava Ouvi diretamente dizer que meu você foi cargo, procurada minhas diretamente por um responsabilidades e cliente minha ontem. remuneração. O grupo Peterson, A Taiping Capital, assenti, já possuía 11,2% eles tinham dúvidas sobre o das cronograma ações de ordinárias, implementação do antes terceiro mesmo de trimestre. qualquer conversão Você ser deveria ter considerada. encaminhado isso para mim Brandon imediatamente. violou o artigo 11 Esse é o no protocolo. instante em que clicou em enviar. Eu disse a eles para entrarem O em terceiro contato com seu documento era uma escritório minuta para de agendar. notificação de conversão. Eu apenas 5 esclareci uma parcelas de dúvida dívida técnica que eles conversível. tinham. Todos o rosto os dele se critérios fechou. atendidos. Todos Diana, os cálculos revisados você precisa por uma entender o empresa seu papel aqui. independente que Você não Renari está mais havia lidando contratado diretamente com anteriormente. clientes. Como parte de Você uma não revisão toma decisões preventiva das acima da sua estruturas responsabilidade. Alguns O colegas aviso pararam estava o que pronto estavam para fazendo ser para registrado ouvir. no órgão competente. A conversa estava alta o Estava suficiente datado, para ecoar mas por ainda todo o sem escritório assinatura. aberto. Renari havia Eu entendo deixado perfeitamente o meu papel. em aberto, Respondi como fazia em voz todo mês baixa. de fevereiro há 14 anos. Ótimo. Porque, Estamos sinceramente, você precisa Perguntou tomar ele. cuidado para não Ou superestimar ainda o não. seu papel aqui. Observei o documento por As um palavras longo tempo. ficaram suspensas no ar como Pensei um na minha golpe. mãe, Ao nosso que redor, limpou escritórios o em escritório Petónio por ficou em 31 silêncio anos. absoluto. E que certa vez tirou Levantei-me meio dia de devagar, folga não remunerada olhando para ir à diretamente minha para ele. formatura. Porque Nem era a você, única forma de Cedric. estar presente. A boca dele Pensei se na abriu minha avó em Nanai e se fechou sem que dizer sustentou nada. 4 filhos com a Ele pensão se de virou e viúva saiu, e conseguiu sem comprar acrescentar um mais terreno uma em palavra. Taua, com o dinheiro Meu que celular economizou vibrou com caminhando uma até o ponto de notificação. ônibus. E Amanda seguindo Foster após por mais 5 5 minutos. Pensei a voz em de Amanda Beverly, era acolhedora, a recepcionista, mas objetiva. que no meu primeiro dia Espero me que disse, você tenha tido tempo para avaliar "Você vai se nossa dar bem proposta." aqui, querida. Eu avaliei, pensei e na estou caneca muito lascada, interessada. mas Pensei pensei na na decisão decisão de de Brandon Brandon antes de começar. Estamos É mais prontos, tempo do que o habitual, respondi. Posso saber o motivo? A notificação foi protocolada às Olhei ao redor 16 do horas e escritório, 17 minutos vendo daquela Cedric tarde. andar de um lado para o outro De acordo com a dentro lei da da sala sala de de vidro. vidro, A como um mudança na animal preso. titularidade efetiva deveria ser Tenho divulgada em algumas até 5 pendências dias para úteis. resolver. Renari projetos que precisam ser devidamente documentados para a divulgação. Não quero deixar ninguém em uma situação complicada. aplicáveis. Nos dias Não era seguintes, totalmente verdade. após o O cumprimento motivo dos real trâmites era mais legais simples. e registros Eu queria ver como tudo obrigatórios, isso iria se foi desenrolar. formalmente reconhecido Talvez curiosidade que a profissional Taiping Capital ou Holdings apenas a Limited vontade de encerrar havia esse exercido ciclo. seus direitos de Entendo conversão em perfeitamente. 5 instrumentos 4 distintos. semanas, então. E que mediante a Enviaremos aprovação a documentação regulatória e ainda hoje. cumprimento das exigências Depois legais que de desliguei, divulgação, abri meu poderia calendário e resultar em marquei uma a data. participação de até Em 4 semanas, eu estaria fora. 41% das Mas não ações seria ordinárias apenas uma emitidas. saída. O Eu comunicado estaria referia-se observando ao a capital Techflow, social da perceber o Marston quanto a Greer forma como eu Manufacturing trabalhava Limited era essencial para Junto a tudo ele, funcionar. havia um pedido, Comecei a preparar os feito nos documentos termos de do transição estatuto naquela da mesma empresa, tarde. para a convocação de Registros uma Assembleia detalhados de Geral cada extraordinária de processo, cada acionistas, relação com clientes, respeitando os prazos cada legais sistema que aplicáveis, construí ao longo da estimados última em década. cerca de 14 dias. Se achavam que eu com era o objetivo facilmente de tratar de substituível, questões de governança estavam prestes decorrentes a de uma entender recente exatamente o que violação do estavam artigo substituindo. 11. A secretária As da 4 empresa, semanas seguintes, uma profissional foram as mais cautelosa estranhas chamada da minha Margaret carreira. O'Sullivan, que ocupava o chegava, cargo havia 9 anos, fazia exatamente leu o o que era comunicado solicitado. 3 vezes. E nada Depois além disso, disso. nada Entrou de na ficar sala do até mais CEO tarde e fechou resolvendo a porta. problemas. Em seguida, Nada de me o oferecer CEO para foi ajudar até a colegas sala com de dificuldades. E também Nada fechou de a assumir porta. tarefas extras. Pouco depois, pela primeira vez em Caroline 10 pegou anos, o telefone e ligou trabalhei para o exatamente presidente 8 do horas por conselho, dia. Um ex-executivo Cedric bancário começou a se chamado tornar cada Donald vez mais Easterbrook instável. e disse: ele perdia Donald, prazos que antes eu temos um ajudava a problema. cumprir. A Assembleia Geral Marcava extraordinária reuniões sem aconteceu checar a na disponibilidade segunda das quinta-feira de abril. pessoas-chave. Na sala de reuniões Prometia do terceiro coisas andar a do clientes prédio sem entender nossa real Compareci capacidade usando o de mesmo entrega. blazer que vesti Onde na minha está o entrevista relatório em trimestral de 2003, capacidade? guardado todos Perguntou esses ele anos, durante a nossa em segunda parte por semana. valor sentimental. Você em disse parte que porque assumiria lã os de boa relatórios qualidade trimestrais realmente daqui para dura. frente. Sentei-me na O cadeira rosto dele destinada perdeu a ao cor. acionista controlador. O relatório A precisava mesma ser que entregue Edmund ao Marston conselho em costumava 3 ocupar. dias. Brandon E ele chegou nunca com havia 4 feito minutos de antes. atraso, usando Ele outro passou o terno fim de caro, semana inteiro e no não entendeu escritório, por que a tentando reunião lidar só com começou análises depois que que ele se normalmente acomodou me na levavam ponta da ao mesa. meio-dia. Enquanto Donald isso, Easterbrook eu recebia iniciou e-mails a de sessão clientes com uma pedindo breve diretamente declaração. por mim. Confirmou que o Investidores da registro de ações apresentação havia sido solicitando verificado de informações forma adicionais independente por uma e empresa outras externa. empresas entrando em Também contato afirmou com que, oportunidades. após o cumprimento das exigências Meu
celular vibrava o tempo todo com notificações do LinkedIn. Foi formalmente De repente, muita gente da minha rede profissional começou a se interessar pelo meu próximo passo. Mas o sinal mais claro
Veio quando Patrícia, do RH, pediu para conversar comigo. E vinha sendo há 14 Precisamos anos falar sobre a uma situação funcionária do da grupo empresa. Peterson. Ele esclareceu que todas as conversões e aquisições Levantei foram levemente realizadas a em sobrancelha. conformidade com a lei das situação? sociedades, a lei de conduta dos Eles mercados enviaram uma financeiros reclamação formal e o sobre uma estatuto falha da de própria comunicação empresa. no projeto do terceiro Confirmou trimestre. também que não houve violação comprovada Eles de dever mencionaram fiduciário, especificamente que você era a considerando única que todas pessoa as que operações foram compreendia as realizadas necessidades por meio deles. de uma estrutura independente, Permaneci em silêncio, com assessoria deixando jurídica que ela e fora das minhas continuasse. funções dentro da empresa. Eles estão ameaçando Então, encerrar o ele contrato caso pronunciou não meu nome. recebam um suporte Brandon mais virou-se adequado. para mim como se O eu grupo tivesse Peterson entrado na sala representava errada. 2,3 Seu milhões rosto por mudou ano. de expressão em Perdê-lo poucos seria um segundos. golpe significativo. Primeiro confusão, O que você depois espera que eu faça? incredulidade, e por Perguntei. fim, uma compreensão Você poderia fria entrar e em gradual. contato para tentar amenizar a Ele situação? abriu a boca para falar. Pensei Mas por um Donald o instante. interrompeu. Vou redigir Senhor um e-mail Marston apresentando-os às pessoas disse ele. certas na equipe do O Michael. acionista controlador Uma tem a transição palavra. profissional. Eu me Um levantei. visível alívio tomou Eu não conta da tinha expressão anotações. dela. Não precisava. Obrigada. Eu vinha me preparando para Mas ao aquilo retornar sem para perceber. minha mesa, ao longo eu de já sabia que 21 era anos. tarde demais. Expliquei ao O grupo conselho, Peterson já de havia forma tomado direta, sua decisão. o que havia ocorrido. Meu e-mail seria educado Detalhei e o profissional, mecanismo pelo mas qual não a mudaria o conversão rumo tinha das sido coisas. acionada. Eles já vinham me procurando Esclareci há que, meses. conforme o artigo 11, Agora sabiam que o eu estava e-mail de saída. enviado por Brandon na quinta-feira anterior, 2 dias depois, configurava o uma e-mail ação chegou. unilateral de um diretor Aviso da de empresa rescisão que de impactava contrato. de maneira Grupo relevante o Peterson. título, as A atribuições voz de Cedric e a remuneração do escritório acionista dele. controlador, sem Como qualquer isso aconteceu? consentimento prévio por escrito. O cancelamento Também do deixei contrato claro com que o isso grupo representava, Peterson foi apenas de o acordo com a começo. nossa própria Em uma Constituição, semana, mais com 2 o entendimento clientes demonstraram demonstraram preocupação preocupação com a continuidade na dos Nova serviços. Zelândia, que eu havia Ambos solicitado mencionaram a meu Renari nome que resumisse diretamente. na tarde anterior. Enquanto Uma isso, violação o de dever lançamento do fiduciário produto se que aproximava. justificava o início de um O processo mesmo formal lançamento de com a falha desligamento crítica por que eu justa havia causa, apontado meses sujeito à antes. apuração interna Eu tinha feito a e minha ao cumprimento das normas trabalhistas Documentei o aplicáveis. problema. Em Configurei seguida, diversos alertas apresentei, e encaminhei tudo com para base as nos pessoas poderes responsáveis. atribuídos ao O que acionista aconteceu controlador depois já pela não era seção 8 da responsabilidade Constituição, minha, mas ainda as seguintes assim eu sentia propostas. um incômodo ao Primeiro, saber que estava que a por vir. recente mudança na área financeira lançamento da fosse versão completamente beta aconteceu em revertida uma quinta-feira. e que o e-mail enviado na primeiras horas, quinta-feira anterior tudo parecia fosse estável. oficialmente retirado Baixa dos demanda de registros da usuários, empresa. ambiente controlado Segundo, de testes. que o cargo de Então diretor de abriram estratégia acesso para um fosse público encerrado maior. A imediatamente, primeira falha com abertura de aconteceu às processo por justa causa. 14h47. Terceiro, Eu estava na minha que fosse mesa quando o conduzida canal a do uma Slack análise da equipe de independente da desenvolvimento governança, foi tomado relacionada por a todas as mensagens de contratações desespero, realizadas pelo executivo erros de desligado timeout no banco de nos dados, últimos 14 meses, sistema travando, com atenção falha especial total sob aos carga. 4 integrantes da Observei chamada a situação equipe de sair do transformação controle e as lembrando decisões de do meu compras e-mail feitas sem detalhado consulta. enviado meses Quarto, antes. que nenhuma nova Exatamente nomeação os para cenários que cargos eu de havia alta previsto gestão fosse estavam realizada acontecendo com em base tempo em real. vínculos familiares Meu com telefone qualquer vibrou com diretor, uma mensagem fundador direta de ou Tom, acionista, o desenvolvedor atual ou principal. anterior, Você não sem tinha a aprovação alertado sobre esse unânime do problema Conselho de específico? Administração e do Tirei um acionista print da controlador. mensagem e A adicionei ao meu votação arquivo. aconteceu. A decisão foi Na tomada manhã de por aclamação. sexta-feira, a crise Todas já as havia propostas se foram intensificado. aprovadas. O processo de 3 desligamento grandes foi clientes iniciado relataram falhas no imediatamente sistema. após a reunião. O O grupo restrições Peterson de acesso publicou um sendo comunicado aplicadas de forma informando sua gradual, decisão de firmar conforme os parceria protocolos com fornecedores internos. de tecnologia mais O confiáveis. laptop corporativo de Brandon foi Blogs do recolhido na setor saída. começaram a repercutir O a retrato situação. dele, O encomendado lançamento 3 meses problemático da antes com Techflow despesas pagas passou a pela levantar empresa questionamentos e exposto sobre a no hall de supervisão entrada interna. ao lado dos retratos Fui mais chamada antigos de novamente ao Edmund e escritório de Theodore. Patrícia. Foi retirado Mas desta discretamente vez, o naquela tom era mesma diferente. tarde pelo mesmo funcionário da Diana, manutenção que o havia precisamos instalado. entender melhor O seus quadro foi alertas guardado em um anteriores armário sobre no o térreo, lançamento do onde, produto. até onde sei, Entreguei permanece a ela até uma hoje. cópia impressa da troca Os de 4 e-mails. integrantes da equipe de transformação Cada alerta, foram cada colocados em tentativa de licença escalonamento, remunerada, cada enquanto aguardavam recomendação a revisão de ignorada. governança. Ela leu 3 tudo em deles silêncio. pediram demissão E em sua menos de uma expressão foi semana. ficando mais preocupada A quarta, cada página. Uma Essa jovem documentação que realmente está extremamente vinha entregando completa. um trabalho consistente Eu sempre em um procuro canto do manter espaço tudo bem aberto. documentado e Recebeu profissional. uma proposta efetiva para Sim, integrar você a equipe mantém. de operações. Com Ela uma fechou a remuneração pasta. mais adequada. Ela aceitou. Obrigada por trazer essas E pelo que me informações. disseram, Está muito bem. naquela tarde, recebi um Caroline e-mail foi anônimo até meu escritório vindo na de uma conta segunda-feira genérica. seguinte. Fechou Ele está a com porta problemas e se sentou na Reunião cadeira do à minha conselho frente, na segunda-feira. a mesma em que havia se Não sentado respondi, 15 anos antes. mas guardei a quando mensagem. me perguntou sobre dívidas Minhas últimas problemáticas. 2 semanas estavam chegando ao Ficou fim. me observando A por Innovate um Tech longo tempo. continuava me enviando Então materiais perguntou, de
integração. Hannah, E minha empolgação era só você crescia. em 2014. Novos desafios, Fiz que uma sim com a liderança que cabeça. realmente apoiava, Ela e a continuou. oportunidade de E em construir algo sem precisar ficar 2017, constantemente em alerta. Confirmei novamente. Mas eu ainda E o não bloqueio tinha para encerrado mim em minha trajetória na 2019. Techflow.
A reunião do mais uma conselho na vez. segunda-feira foi a portas Ela fechadas. cobriu o rosto com as Mas duas a mãos notícia e se riu. espalhou rapidamente Uma pelo risada escritório. verdadeira. Cedric Metade foi alívio, chamado 2 vezes. metade Michael constrangimento. foi questionado sobre os cronogramas Depois do projeto. disse: Ainda o líder bem da que era equipe você. de desenvolvimento passou Sou a 3 horas na acionista sala de controladora da conferências. Marston & Eu Greer não estava Manufacturing envolvida, há 9 mas meses, a minha documentação mantendo estava. formalmente minha posição Pelo que como tudo contadora indicava, sênior, Patrícia por decisão compartilhou meus estratégica alertas com a aprovada pelo diretoria, conselho. junto com Dirijo o registros mesmo de data hatchback. e hora que Levo mostravam meu almoço na exatamente mesma quando eu marmita havia de vidro. sinalizado os problemas Tenho uma críticos. nova responsabilidade. Na Passei a terça-feira, ocupar o lugar todos que já antes era percebiam de que algo Edmund no importante conselho. estava acontecendo. Caroline A porta do continua escritório como de CEO. Cedric permaneceu fechada. Donald segue como presidente do conselho. Michael parecia tenso. A fábrica estava estava mais contato ativa do visual. que esteve nos últimos 5 anos. A quarta-feira trouxe a parte primeira porque mudança encerramos concreta. 3 contratos de consultoria Pediram a que Cedric Brandon que havia apresentasse firmado documentação e que não detalhada geravam de todas nenhum as resultado principais concreto. entregas do projeto dos E em últimos parte 6 porque meses. o clima da equipe melhorou de forma Justamente as entregas que eu significativa. havia realizado. Isso é difícil de medir em uma planilha. Eu observei revirar Mas qualquer arquivos, pessoa que já tentando trabalhou montar em um trabalho escritório que de nunca verdade tinha feito. percebe isso Teria desde sido o até momento em que engraçado, entra. se não fosse tão Financiei uma constrangedor. bolsa de estudos na Quinta-feira foi meu Universidade penúltimo Victoria em dia. nome da minha mãe. Passei o dia Financiei finalizando meus outra na documentos de Universidade transição Massey em nome e da minha organizando avó. meus arquivos. As para bolsas quem são fosse destinadas assumir a minhas estudantes que são os responsabilidades. primeiros de Caso suas alguém famílias a realmente ingressar na assumisse. universidade, Naquela que escolhem noite, contabilidade, esvaziei as gavetas finanças da minha mesa ou direito. e guardei Cada meus bolsa pertences cobre pessoais. integralmente as mensalidades. 10 anos e de oferece coisas uma ajuda de acumuladas custo por caberam em 3 2 anos. caixas pequenas. Minha mãe, que ainda está Quando viva eu estava e mora na saindo, mesma casa em Patrícia Petone, se aproximou perto chorou do quando elevador. contei a ela. Sua entrevista Minha de avó, que já desligamento é faleceu, amanhã às 10 horas. provavelmente diria que foi um Assenti. exagero para algo que, no Estarei fim, lá. Era Giana, bastante simples. isso é confidencial. Quero deixar Amanhã uma vamos mensagem formalizar final, tudo. porque se você chegou Minha até aqui, entrevista de acredito desligamento que foi merece ouvir surpreendentemente tranquila. A posição Patrícia de maior perguntou influência sobre em minha qualquer ambiente experiência. quase nunca Minhas pertence a quem sugestões fala de mais melhoria alto. pertence Minha a quem visão tem a sobre o memória clima mais no consistente departamento e a foi documentação sincera, mais organizada, mais cuidadosa. Títulos Sem podem romper ser dados relações, por qualquer sem pessoa, acusações, mas a posse precisa apenas ser observações construída, profissionais paga, sobre comunicação, formalizada, registrada reconhecimento e preservada. e oportunidades de desenvolvimento. Ninguém pode de tirar de liderança. você aquilo que você Existe construiu algo em que poderia silêncio ter ao longo de mudado sua décadas, decisão de sair? porque quando Pensei com percebem, atenção antes já de estão responder. usufruindo disso. Uma liderança Tenha diferente paciência, talvez fizesse seja diferença. preciso. Guarde Mas, seus sinceramente, comprovantes. Essa leia nova as oportunidade letras é miúdas de cada exatamente o que contrato estou que assinar buscando neste e leia momento da minha novamente. carreira. Economize mais do que Quando imagina saí da necessário, TechFlow pela última porque vez, o mundo costuma me senti oferecer mais leve do que em oportunidades meses. exatamente quando a maioria Naquele das fim de pessoas semana, não pode aproveitá-las. recebi uma ligação de e quem Marcos, consegue agir meu amigo nesses advogado. momentos é quem muda Talvez tudo você depois. queira acompanhar as notícias Confie de em negócios na profissionais segunda-feira discretos de e manhã. competentes. Por Um quê? bom advogado Digamos que em seu um antigo escritório empregador pequeno, numa esteja rua pouco passando por um certo movimentada, acerto de pode contas. valer mais do que um escritório com Na paredes segunda-feira de vidro manhã, e vista para eu o estava porto. tomando café no meu Não novo avalie seu escritório valor na pelo Innovate barulho Tech que os outros quando um fazem alerta sobre de si notícia mesmos. apareceu no meu Avalie celular. pelo que você realmente O possui ao final do vice-presidente dia, sênior da TechFlow foi inclusive aquilo afastado que de não suas aparece em funções balanços, enquanto aguarda como uma o respeito dos investigação interna, colegas, o amor da não família sorri. e a confiança Apenas de quem viu respirei você fundo e começar voltei com ao trabalho trabalho. e acreditou Nas que você semanas chegaria seguintes, longe. Surgiu um fluxo constante A verdadeira de força não atualizações está em sobre a provar situação valor da TechFlow, constantemente. as notícias mas se em espalhavam construir algo que rapidamente fale no por setor. você quando for E eu necessário. ainda tinha muitos ex-colegas que me Hannah mantinham nunca buscou informada. reconhecimento imediato, 2 clientes importantes nem validação rescindiram externa. seus contratos. Enquanto muitos citando competiam problemas por de atenção, confiabilidade e ela falhas de acumulava comunicação. conhecimento, O grupo controle Peterson tornou e posicionamento públicos os motivos estratégico. da saída, mencionando A história diretamente mostra falta que de o mundo não experiência recompensa operacional apenas na quem liderança aparece, atual. mas Cedric foi principalmente quem oficialmente entende suspenso, as regras enquanto invisíveis se do aguardava jogo. uma investigação completa Em sobre a ambientes gestão onde de o barulho projetos domina e o o relacionamento silêncio bem com planejado clientes. se torna uma arma poderosa. Michael Estava tendo O dificuldades erro de para Brandon lidar não com foi a carga apenas de subestimar trabalho que Hannah. antes dividíamos. Foi ignorar a profundidade que pessoas existe por trás já haviam daquilo que pedido parece demissão do simples. nosso antigo departamento. No fim, não O é preço sobre das vingança, ações começou é sobre a cair preparo. nas semanas seguintes. E quem está preparado chegando perto não de reage. 15%, Decide. conforme a confiança dos A investidores maior lição dessa diminuía. história Um site é que valor especializado real do setor não depende de começou a percepção levantar imediata, hipóteses sobre mas de sabotagem construção interna consistente ao longo ou do simples tempo. incompetência. Hannah não tentou mudar a forma como era Manchetes vista. como fluxos de trabalho Ela mudou no sua setor de posição tecnologia dentro do sistema. caem quando a gestão de talentos Enquanto falha, outros buscavam começaram a crescimento rápido aparecer e em visível, publicações ela especializadas. investiu em algo mais sólido.
sólido. Eu li essas matérias durante o almoço, sentindo Isso uma exige mistura disciplina, estranha de satisfação e tristeza. e visão de longo prazo. Eu realmente me importava com Muitas a Techflow. pessoas perdem oportunidades Tinha sido porque meu lar querem profissional por uma reconhecimento década, antes de terem base. mas agora eu estava construindo Hannah fez algo o novo. oposto. A cultura da Innovate Construiu Tech base era antes tudo de aquilo que a qualquer Techflow não reconhecimento. era. Colaborativa, E quando o momento chegou, respeitosa, ela e não focada precisou em convencer resultados, ninguém de nada. não em política. Os fatos já estavam Minha organizados. nova equipe realmente me documentados e escutava quando eu protegidos. falava.
No mundo faziam real, perguntas, quem domina davam os bastidores continuidade às frequentemente define o que colocavam acontece minhas no sugestões em prática E entender isso e muda reconheciam minha completamente a contribuição. forma como você joga o jogo. Foi uma mudança clara Agora em relação me diz, a tudo que eu você tinha já passou vivido por antes. situações em que entregou valor 3 real, meses depois mas de não assumir recebeu o novo reconhecimento? cargo, veio a Em notícia algum final momento sobre a confundiu TechFlow. competência com Cedric visibilidade, Coyle foi oficialmente demitido ou por percebeu que problemas estava de construindo desempenho dentro e de uma violações estrutura das que políticas nunca da foi empresa feita para te valorizar. A investigação revelou Como um você padrão de reagiu a isso? apropriação indevida de Escreve crédito aqui nos pelo trabalho dos comentários, eu quero muito subordinados saber. e de E não distorção das esquece, capacidades deixa da empresa também o seu diante dos comentário clientes. com uma classificação de 1 a Michael 10 foi rebaixado para para mostrar o anterior. quanto você gostou. O departamento de porque operações assim eu consigo passou trazer por mais uma vídeos que reestruturação sejam sobre nova interessantes para liderança. você. A avaliação Se essa da história TechFlow te fez pensar caiu quase diferente, 30%. já deixa o Vários like investidores e se daquela inscreve no apresentação canal, infame retiraram porque seus aqui, compromissos de cada financiamento. história não é só uma narrativa. Enquanto isso, eu estava uma nova evoluindo forma na de enxergar o Innovatech. jogo. Minhas estratégias operacionais ajudaram a conquistar 2 novos clientes importantes, incluindo um que havia deixado a TechFlow. A ironia não passou despercebida por mim. Amanda Foster me chamou em sua sala em uma tarde para minha avaliação trimestral. Gianna, quero que você saiba que contratá-la foi uma das melhores decisões que tomamos este ano. Seu pensamento estratégico e sua experiência operacional foram extremamente valiosos. Obrigada. Eu valorizo muito ter uma liderança que reconhece esse tipo de contribuição. Estou curiosa. Você se arrepende de ter saído da TechFlow naquele momento? Pensei por um instante. Não. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é ser forçada a acreditar em si mesma. Ela sorriu. Palavras sábias. Continue com o ótimo trabalho. 6 meses depois, eu participava da Conferência Regional de Liderança em Tecnologia quando um jornalista me abordou durante um evento de networking. Senhorita Green, estou escrevendo uma matéria sobre o ambiente de trabalho no setor de tecnologia. Você poderia dar uma declaração? Qual é o foco? O título é A Mulher que Salvou o Negócio. É sobre profissionais que superaram obstáculos internos para alcançar o sucesso. Dei um gole no meu vinho, pensando que, 1 ano antes, eu teria recusado. Nunca busquei atenção ou reconhecimento. Mas talvez minha história pudesse ajudar outras pessoas em situações parecidas. O que você gostaria de saber? Como você lida com situações em que suas contribuições não são reconhecidas? Pensei bem antes de responder. Documente tudo. Confie na sua intuição e lembre-se de que seu valor não é definido por quem não consegue enxergá-lo. Algum conselho para quem passa por algo semelhante? Saiba o seu valor, proteja o seu trabalho e não espere autorização para se posicionar. O artigo foi publicado 2 semanas depois. Ele trouxe minha história junto com a de vários outros profissionais que superaram desafios no ambiente de trabalho. A repercussão foi impressionante. Recebi e-mails de pessoas compartilhando suas experiências, mensagens no LinkedIn e convites para palestras. Fiquei admirada com a quantidade de pessoas que tinham histórias semelhantes. 1 ano depois de deixar a TechFlow, fui incluída na lista dos 40 líderes visionários com menos de 40 anos na área de operações de tecnologia de rede. O reconhecimento veio acompanhado de uma entrevista e uma sessão de fotos que me fez rir. Eu na capa de uma revista. O entrevistador perguntou sobre minha filosofia de liderança. Algumas pessoas lideram com barulho e autopromoção. Eu prefiro liderar com resultados e integridade. Que conselho você daria para jovens profissionais no início da carreira? Sua reputação é construída com consistência e excelência, não tomando o crédito pelo trabalho dos outros. Foque em ser relevante, não apenas visível. Algum arrependimento sobre como tudo terminou na sua empresa anterior? Fiz uma pausa, lembrando de Cedric, dos colegas que contribuíram para meu isolamento e das oportunidades que perdi. Nenhum arrependimento. Às vezes, é preciso sair da zona de conforto para entender do que você realmente é capaz. A revista chegou às bancas na mesma semana em que a TechFlow anunciou mais uma rodada de demissões. A empresa teve dificuldades para se recuperar de uma sequência de falhas operacionais e problemas de gestão que vieram à tona após a minha saída. Mas eu já não estava focada nos problemas deles. Eu estava construindo algo melhor. Naquela noite,
atualizei meu status no LinkedIn, grata pelos desafios que revelam oportunidades. Em poucas horas, a publicação recebeu dezenas de comentários de colegas, clientes e até desconhecidos, compartilhando suas próprias histórias de superação no trabalho. Às vezes, a maior vitória não é provar que os outros estão errados, mas provar para si mesma do que você é capaz. A história mostra que competência sem posicionamento pode se tornar invisível dentro de estruturas que priorizam aparência e narrativa em vez de resultado. Gianna não falhou por falta de capacidade, mas por confiar que o sistema reconheceria naturalmente seu valor. Esse é um erro comum em ambientes corporativos, onde o jogo não é apenas técnico, mas político. O silêncio dela sustentou uma liderança fraca por tempo demais. Quando ela decide agir, não é com confronto direto, mas com estratégia, documentação e timing. Isso muda completamente o equilíbrio de poder. A queda de Cedric não foi causada por um ataque, mas pela retirada do suporte invisível que o mantinha de pé. Isso revela uma verdade desconfortável. Muitas estruturas funcionam não por mérito da liderança, mas pelo esforço não reconhecido de quem está abaixo. A principal lição é que reconhecimento não é automático, ele é construído, protegido e, muitas vezes, imposto com estratégia. Trabalhar bem não é suficiente se ninguém vê, entende ou valida o impacto do que você faz. Gianna só começa a mudar sua realidade quando passa a registrar, organizar e estruturar evidências do seu valor. Isso transforma a percepção em prova. Além disso, ela entende que sair também pode ser uma jogada estratégica, não uma derrota. Ao ir para um ambiente que valoriza sua competência, ela desbloqueia um nível de crescimento que antes estava sendo limitado. A lição mais profunda é que você não deve esperar validação de estruturas que não foram feitas para reconhecer você. Em vez disso, deve construir autonomia, proteger seu trabalho e saber o momento certo de mudar o jogo. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Gianna, até que ponto suportaria o silêncio antes de transformar competência em poder real? E, na sua visão, Cedric caiu por incompetência, arrogância ou por depender demais do trabalho invisível de Gianna? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você curtiu essa história e quer mais conteúdos que te façam pensar diferente sobre carreira, poder e decisões estratégicas, já deixa o like e se inscreve no canal.